Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Física 1. Na última aula nós resolvemos mais um exercício e eu achei conveniente encerrar essa parte de exercícios de cinemática e nós partimos para uma parte de complementação da parte de cinemática. Nós vimos todas as definições de posição, instante de tempo, referencial, velocidade, aceleração e movimentos típicos da parte de cinemática. Agora nós vamos ver outros tópicos complementares a esse e que eu acho que são interessantes de nós conhecermos, tá? Então hoje eu vou tratar da parte das definições de metro e segundo, tá? Então a gente está tratando na parte de descrição de movimentos. Para que a gente consiga descrever os movimentos, a gente precisa saber medir quantidades de comprimento e de instantes de tempo. E para se fazer isso, a gente precisa estabelecer um padrão para que toda a humanidade consiga fazer isso de uma maneira coerente, para que todos consigam se comunicar uns com os outros, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar as definições que são utilizadas hoje para se definir quantidade de uma medição de comprimento, que é o metro, e de intervalo de tempo que a gente mede o segundo, tá? Então, vamos inicialmente começar com as definições históricas do que viria a ser o metro e o que viria a ser o segundo, tá? Então, por exemplo, o metro, ele foi definido, isso lá depois, na época da Revolução Francesa, de que o metro ele seria a 10ª milionésima parte do meridiano terrestre, tá? O meridiano terrestre passando por Paris, conforme está sendo mostrado aqui na figura. Então aqui a gente tem o Polo Norte, aqui é o Equador, e aí esse meridiano que estaria passando aqui pelo centro de Paris. Então essa distância aqui a gente consideraria a 10ª milionésima parte desse meridiano terrestre. O fato é que naquela época foi feita essa medição aqui e se atribuiu um protótipo de platina que ficou localizado em Paris, e ele era a referência para que os outros países utilizassem ele como objeto de medição, para se construir réguas e coisas do tipo, tá? Esse protótipo, por ser um metal, ele estava sujeito a condições de temperatura e, portanto, a gente precisava estabelecer uma temperatura adequada para se fazer a medição dessa barra, enfim. Então, esse daí foi uma primeira definição um pouco mais adequada do que seria o metro. Antes disso, as coisas eram completamente bagunçadas, cada país tinha seus próprios sistemas de medidas, e isso era um grande problema na Europa, antes de se ter uma definição adequada de comprimentos, tá? A definição de segundo é um pouco mais simples. Por exemplo, ela considera o dia como sendo a nossa unidade de medida principal. Então o segundo ele viria a ser a 86.400ª parte do dia, né? Então a gente teria o dia, dividiria o dia em 24 horas, as 24 horas dividiria em 60 minutos, e cada um dos 60 minutos a gente dividiria em 60 segundos. E basicamente em toda essa divisão, o segundo seria exatamente a 86.400ª parte do dia. Aqui, obviamente, temos de novo aquele problema de que o dia seria, como que eu posso dizer, ele teria alterações ao longo do tempo, né? Dependendo do período, do momento do ano, ou enfim, dependendo de como o dia, que em princípio a gente considera como sendo algo constante, mas ele vai variar ao longo do tempo, e tudo isso tem que ser levado em conta para que o segundo fosse uma unidade bem estabelecida. Então essas daí são as definições históricas do que seria o metro e o que seria o segundo.
Pois bem, a definição atual, as coisas tem definições um pouco mais difíceis, vamos dizer, mas elas já incorporam certas tecnologias que nós detemos hoje em dia. Então, por exemplo, o segundo, a gente precisa do relógio atômico de Césio 133, que é um dos mais precisos que a gente tem na atualidade. Então, de acordo com esse relógio atômico, a gente define segundo como sendo essa quantidade de períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio 133. Tá? Então, entre esses dois níveis hiperfinos, você vai ter uma radiação sendo emitida e a gente vai ter um período associado a ela. Tá? E se a gente considera essa quantidade de períodos, a gente vai ter um segundo. Lembrando que a definição de segundo é uma quantidade na realidade, tá? Ela não é simplesmente um número que a gente tem, ela é simplesmente uma quantidade que a gente tem na realidade. Então, se a gente aguarda por esse tempo aqui, então esse intervalo de tempo na realidade é que é o nosso segundo. A gente nunca pode se esquecer disso. E o que nós estamos tentando definir aqui são quantidades na realidade, quantidades de comprimento e quantidades de tempo. Tá? Então, o segundo seria esse intervalo de tempo em que acontece essa quantidade de períodos dessa radiação. E a definição de metro agora ela é um pouco mais interessante, porque agora ela usa um fato da natureza que é o conhecimento de que a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Tá? Então, uma vez que a gente já tem o segundo e a gente tem uma velocidade constante, a gente é capaz de formular uma quantidade para o metro. Então, o metro é definido como a distância percorrida pela luz, lembra, a distância percorrida pela luz, no vácuo, obviamente, no intervalo de tempo de 1 sobre c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, a gente tem a velocidade da luz no vácuo, e aí a gente faz a medição do metro a partir dessa distância percorrida pela luz, nesse intervalo de tempo. Ok? Então, essas aqui são basicamente as definições atuais que nós utilizamos do segundo e do metro, e todas as outras unidades que nós temos, outras quantidades de medidas, por exemplo, e de tempo, elas são sempre derivadas com respeito ao Sistema Internacional de Unidades. A gente já não tem mais aquelas definições arbitrárias que haviam em outras épocas, então todas essas unidades elas foram adaptadas às definições atuais de segundo e metro. Perfeito? Então agradeço a atenção. Quaisquer dúvidas vocês podem escrever nos comentários, deem joinha e até uma próxima. Obrigado.